Be Strong Cast, um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strong Cast, o podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali, que vou hoje aqui conversar com velho amigo e conhecido, Fernando Bruno, superintendente do Bradesco. Seja bem-vindo, Fernando, aqui no nosso podcast. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, o convite foi muito bem recebido, estou com muita alegria e muito entusiasmado para a gente conversar bastante sobre cyber. Que show, que show. Bom, quem nos acompanha, saibam que nós falamos sobre tecnologia e segurança da informação. Clique no sininho para poder receber as notificações, nos acompanhe, compartilhe com os amigos, isso é relevante para manter o nosso projeto no ar. E lembre sempre que esse podcast é patrocinado pela Strong Security Brasil, a empresa que tem soluções, tecnologias e treinamentos na área de cibersegurança. O tema de hoje que nós vamos falar com o Fernando está muito ligado, inclusive, com o contexto atual que a gente vive vivendo aqui no Brasil e no mundo, relacionado aí muito com avaliação de fornecedores, conscientização e os desafios oriundos aí das terceirizações, que vem sido uma premissa aí até mesmo na contenção de despesas, redução de custos operacionais, melhoria eventualmente na qualidade do serviço. Fernando, eu sei que você agora está com um desafio desse, né? Sua história é longa aí dentro, mas antes de a gente entrar no tema central principal, a gente gosta que os nossos convidados contem um pouquinho da sua história, né? Para que, por duas visões, Fernando, uma, para que as pessoas se inspirem, né? A gente vê aí, isso é até repetitivo, quem nos acompanha aí, né? Eu falo sempre, o fetiche pelo hacker ético, né? Então, o pessoal que está aí no começo, vê muito aquela questão de hacker ético e segurança da informação é uma medicina, né? Eu costumo dizer que tem competências diversas que precisam ter, né? Inclusive, eu vi no seu currículo, você tem uma formação na área de administração, né? Veio oriundo dessa área, então não está ali simplesmente para o dev, né? Ou para o analista de TI, o mundo de cyber. Conta pra gente aí, Fernando, como é que tem sido a sua trajetória aí de profissional. Ixi, vai ficar muito tempo aqui falando, tô brincando. Não tem nenhum segredo, não. Eu sempre tive muito mais esforço do que talento, né? Somos dois, viu? Acho que era mais transpiração do que inspiração. E eu acabei sendo presenteado, assim, por Deus, por ter uma família bacana e pessoas ao meu redor que gostavam de mim e fizeram e observaram esse esforço. Eu comecei como técnico eletrônica, eu fui para fazer manutenção de impressora na época, manutenção de computador quando eu comecei no estágio, e de lá eu fui para o ambiente de cyber, por um acaso. Eu sabia de algumas coisas de firewall, porque eu atendia algumas mesas, a mesa de operação do banco, e aí eu acabei indo para essa área de cyber, de contingências, essas coisas. De lá eu saí, eu continuei na área de cyber, né? Fui para Porto Seguro, fiquei 12 anos na Porto Seguro, depois fiquei na B3, então Natura, e agora estou no Bradesco. Então, assim, eu passei por muitas áreas, né? Eu sou mais como se diz, um médico generalista, né? Porque eu acabei passando por várias áreas conectando essas questões. Então, trabalhava na área técnica, depois fui para a área de governança, depois voltei para a segurança ofensiva e agora vou para a parte de governança novamente. Então, eu acho que o que eu entendi é que eu tenho uma capacidade de organizar. Então, quando minha avó brigava comigo, você tem que organizar sua casa, seu quarto, você tem que arrumar suas coisas, sua gaveta, seu guarda-roupa. Essa capacidade esse soft skill, acho que é o mais presente em tudo que eu faço. O hard skill foi muito por oportunidade. Chegava uma oportunidade, eu pegava e fazia, mas acho que a grande beleza era a minha capacidade de organizar, que não tem nada a ver com técnico, né? É uma questão Mas você sabe, pessoal. Fernando, isso é uma coisa que você falou que é bem legal. É uma das coisas que eu acho muita carência, né? Essa competência nos CISOs atuais, que vem oriundo ali de uma área técnica, e que falta a capacidade de gestão. E a gente sabe que hoje cibersegurança, segurança de informação, sem gestão, ela não funciona, né? A gente vai se aprofundar sobre isso hoje, né? Bom, acho que a gente vai poder usar o mote central hoje do assunto em pauta no Brasil, né? Que foi o incidente que ocorreu na empresa aí, fornecedora de sistema de pagamento brasileiro, que acabou recebendo um ataque, um incidente, enfim, tem vários desdobramentos sobre isso, né? Como o nosso tema é exatamente a avaliação de fornecedores,
Na sua ótica, como está vivendo o Brasil esse ponto? Como é que o Brasil ou o mundo, né? Acho que você tem procurado, eu acredito que Uhum. no seu desenvolvimento pessoal, até no desenvolvimento da atividade profissional, buscar que melhor, quais são as melhores práticas que o mundo vem adotando, né? Como você vê esse momento no mundo agora? Bacana. Eu acho que a gente tem que rever, como sociedade, o, o porquê que a gente terceiriza um serviço. Uhum, A gente, se o mote for dinheiro, eu acho que a gente começa errado. Eu acho que você tem que terceirizar qualquer serviço para uma especialização que você não tem. uhum, Eu acho que esse é o grande. E isso eu estou te falando de âmbito mundial. Por exemplo, a gente observa os Estados Unidos falando, a Apple, por exemplo, falou assim: se eu tiver que trazer toda a cadeia de montagem do iPhone para os Estados Unidos, não tenho engenheiros suficientes para para seguir assumir. a linha de montagem. Por quê? Porque eles terceirizaram para um outro país, no caso a China, Uhum, e fizeram esse movimento. Eles não conseguem fazer a volta. E eles fizeram simples no primeiro momento porque era mais barato. Hoje é porque eles não têm capacidade capacidade. técnica. Então eles precisam ajustar. Eu acho que a gente vai ter que passar por essa situação em fazer essa reflexão que a Apple está fazendo na linha de montagem dos iPhones para todos os serviços que você contrata de forma terceirizada. Se você está contratando porque é mais rápido já pegar um serviço pronto, é mais barato, eu acho que você está tomando a decisão errada. Uhum, Você tem que buscar porque eles fazem muito melhor do que você faria. Se eles fazem muito melhor do que você faria, eu acho que você tem que terceirizar. Se você está procurando só redução de custo, alguma coisa vai estar faltando. Por quê? Se você não consegue fazer tão barato quanto uhum, ele, com certeza ele está deixando de ter algum controle de qualidade. E esse controle de qualidade pode ser segurança. uhum. Porque segurança é um requisito de qualidade de qualquer serviço. Agilidade, confiabilidade, tem um monte de coisa ali dentro. Segurança é um. Se, se segurança for um que ele não está trazendo como prioritário, com certeza o seu serviço vai ser falho. E aí você vai jogar um terceiro, e aí você fala assim, mas foi o terceiro que sofreu incidente, então É, aí volta ao processo normal. Mas eu acho que a gente precisa, como sociedade, repensar a forma de terceirização. E também ter uma questão de responsabilização. Hoje tem muita empresa com a cabeça de que, não, mas eu terceirizei, eu vou jogar a culpa para por ele, para o terceiro, né? terceiro. Tipo como se fosse mitigação de risco por transferência, né? Por Que está errado. transferência, que não tem nada a ver. E você vê a regulação sendo muito dura com isso, né? É, A NPD, você vê o próprio Banco Central, a SUSEP, você vê eles trazendo informações que não é porque que a cadeia de responsabilidade ela só aumenta, né? E se você olhar na Europa, essa parte dos terceirizados, eles já nem olham mais, eles estão mais preocupados com o quarteirizado, que é uhum, aquele fornecedor é, crítico do seu fornecedor crítico. mítico, é. Porque quando ele começa a olhar essa teia de aranha, com certeza tem um cara que oferece serviço para dois ou três dos seus concorrentes e está todo mundo trabalhando em cima disso. Então eu acho que a gente vai ter como sociedade, e eu estou falando sociedade mundial, repensar. A Europa talvez esteja um pouquinho mais à frente disso, os Estados Unidos não está. Ele ainda está no mesmo patamar. Se você vai conversar com empresas americanas, eles ainda acreditam no bom e velho questionário, no due diligence e nessas coisas. O europeu não. O europeu ele já estava com uma preocupação diferente. Eu acho que a Uhum. gente está caminhando para uma situação de repensar como sociedade. Eu acho que não é simples, é como acabar com a Cracolândia, né, numa grande cidade. Mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar de uma forma com outras forças, não só cyber. Você sabe que tem outros setores da economia, Fernando, que eu já cheguei a ver esse tipo de processo, né? Eu vivo e morei no ABC quase toda a minha vida, e principalmente em São Bernardo do Campo, a indústria automotiva na sua rede de fornecedores, né, que na verdade não são montadoras, não são fabricantes de carros, são montadoras, né? E tem lá todos os fornecedores que ficam em torno, né? Sabe que eles criaram durante anos isso, a questão do just in time, né? Então, eles monitoram a produção dos seus fornecedores para que a peça chegue no momento adequado
para poder assemblar o carro e não pararem a linha linha de produção. Isso é muito rígido. E eu venci isso com a implementação de nota fiscal eletrônica, enfim. E, então, assim, esse processo de integrar o fornecedor com no caso, os fabricantes, foi algo que em outros setores já fizeram de uma forma bastante eficiente. Eu acho que a gente precisa aprender, talvez, com esses setores que construíram essa relação de confiança e de um elo de monitoramento, como a gente está falando aqui na prévia, né? De uma forma um pouco diferente, né? E falando, inclusive, né? Você está no Bradesco, eu tive o privilégio de poder ser fornecedor do Bradesco, e tem uma questão que eu aprendi com o Bradesco, com a área de suprimentos do Bradesco, que foi muito interessante por essa questão de terceiros. Eles, num processo concorrencial lá de preço, eles falaram que tinham cortado algumas empresas como concorrentes, aquele que tinham ficado só 2 ou 3 empresas, né? E a razão pelo qual eles fizeram isso é que o preço estava muito abaixo do que eles achavam que era factual para prestar o serviço que o Bradesco queria. Você veja o seguinte, e aí eles falaram para mim, porque a gente quer preservar os nossos fornecedores, porque a gente precisa ter fornecedor forte. Aí você vai na contramão de tudo que a gente vê normal. Se eu posso falar, eu conto essa história do Bradesco para todo mundo. Eu achei muito legal, esse foi o único lugar que eu vi fazendo isso. Até hoje, a Strong tem 21 anos, eu estou há mais de 30 nessa área de cyber. Foi o único local da área de suprimento que eu vi que não quis comer o nosso fígado. Tinha um preço mínimo que eles estavam dispostos a pagar, porque acho que menos que aquilo, o técnico que queria prestar o serviço não ia servir. A gente sai de uma relação de fornecedor e parceria. Parceria. E eu acho que, por isso que eu falo que a gente tem que repensar como sociedade, porque você não pode buscar o menor preço. E as áreas de suprimento, elas têm esse objetivo de pegar o menor preço, né? Aí você tem a questão do ecossistema. Poxa, tem que ser sustentável, todo mundo tem que ganhar. Ganhar e pagar Então, bem o funcionário, né? porque se você esmagar, né, o seu fornecedor, ele vai esmagar o serviço, a qualidade, e você vai perder essa questão. Então, assim, é uma cadeia. Então, assim, é um problema muito difícil de resolver, que eu acho que a gente vai ter que como repensar como sociedade. Eu acho que a questão de cyber, ela ainda está muito, como você disse, outras indústrias, principalmente as indústrias fabris, né? Montadoras, que trabalham com esses suprimentos físicos, que tem a questão de estoque, a logística, eles estão muito mais avançados do que a questão digital. A questão digital é só muito simples, eu subo aqui uma máquina para você e tá tudo bem, a gente já começa a rodar o taxímetro aqui do meu serviço. E não é assim. Eu acho que a gente vai ter que construir como uma sociedade um novo modelo de confiança. E eu acho que esse modelo vai tocar nas áreas de suprimentos, vai tocar na área de cyber, na área de TI, na área do jurídico. Isso daí é especial. Todas essas áreas vão ter que saber conviver e mudar um pouco o modus operandi que é hoje. Esse é o meu ponto. Não, eu acredito sim que esse é o ponto. No caso do incidente que ocorreu, né, quem acompanhou nas redes sociais e nos meios de comunicação, viram lá, né, que foi um problema de um insider, né, ou uma falha, ou intencional ou não, né. Existe um ponto importante, que a gente está falando de avaliação do fornecedor, né, mas a gente também tem que ter uma avaliação das pessoas, né, que o terceiro está contratando, que seria o famoso background check que o americano faz de uma forma um pouquinho mais sistemática. No Brasil é até meio proibido fazer, né? A gente tem aí uma legislação que proíbe um pouco a gente. Então a gente tem um desafio importante nisso, né? Que você tem um terceiro que você não pode estar mal conseguindo avaliar ele como processo, como tecnologia, mas tem uma pessoa lá do outro lado, né? E essa pessoa, eventualmente, nesse caso hipotético que a gente está colocando, hipotético não é real, né? Que a gente não sabe se foi fato que ocorreu, uma pessoa acabou rompendo toda a segurança do ambiente, né? Como que você está pensando isso? Eu sei que você está na posição para... Como que você está pensando isso? É muito engraçado isso, né? Eu acho que é tudo muito maior do que quando a gente faz um recorte, é muito simples. A gente fala, vamos treinar as pessoas, vamos capacitar as pessoas. E de verdade, eu acredito nessa questão da conscientização.
Eu acho que as pessoas... Eu não gosto quando as pessoas falam elo fraco, eu não gosto, porque é muito difícil. Você chega pra uma pessoa, ó, já que você é fraco, eu preciso te treinar. Não é isso. É. Eu acho que a gente trabalha muito a questão do elo mais importante. Olha, você é muito importante para o processo. Eu acredito que quando o processo ou quando a tecnologia falhar, alguém vai fazer a coisa certa. Eu ainda acredito nessa máxima. Porque eu acredito na humanidade. Se eu desacreditar na humanidade, eu não deveria estar aqui, né? Eu ainda acredito. Mas eu acho que a gente tem uma questão como eu posso te dizer, da sociedade em si. Olha que engraçado, eu transfiro a responsabilidade da consciência digital ou de uma cultura do digital para a iniciativa privada. Você não vê as escolas falando disso, então os jovens eles não crescem com aquela capacidade que eu falei que minha avó brigava comigo para organizar minhas coisas. A minha família não consegue não conseguiu me doutrinar ou me orientar sobre a segurança digital. E o Estado, os governos não fazem isso. Então a pessoa acaba sobrando para a iniciativa privada capacitar e até trabalhar na questão de índole. Porque tem muita gente, quando você faz aquelas gamificações, a atitude do Zezinho falando com a Mariazinha sobre isso, qual que é a atitude correta? Tem muita gente que erra e não é porque a pessoa não consegue entender aquilo. E quando ela entende que aquilo é errado, e a gente tem uma questão da sociedade, o pessoal emprestando carteirinha na época da UMIS, né? Mandava lá, tal, as pessoas... Então assim, a gente tem as pessoas que roubam sinal de TV, não, mas eu comprei aqui na Santa Efigênia. Então assim, é cultural. Aí o cara chega lá e quando a empresa fala assim, ó, ter a GatoNet aqui, que o pessoal fala, é errado. O cara fala assim, eita, é errado mesmo, não posso. Então, às vezes a pessoa está tendo aquela consciência na iniciativa privada, que ela não teve em casa, e que ela não tem do governo, que ela não tem da mídia. E aí é muito duro para as empresas gastam uma energia muito grande conscientizando o seu funcionário. Eu falo que é muito simples você conscientizar o funcionário. Se você der um iPhone 16 para todo mundo que terminar o curso, em 3 dias todo mundo termina o curso. Agora, é muito caro. Quando você pede para o cara fazer, ele demora 1 ano para fazer um treinamento que às vezes é 15 minutos. E você tem que escalar, porque, mas eu não consegui. Aí ele fala que a plataforma é ruim, fala que não sei o quê. Então, assim, quem trabalha com treinamento sabe que fazer com que 100% das pessoas sejam treinadas é difícil. Imagina você fazer a empresa que fornece o seu serviço fazer isso também. Então, assim, é muito duro a gente fazer isso. Eu acho que a gente joga como a gente treina. Ou seja, a gente tem que treinar muito. Então a gente tem que colocar as pessoas para treinar. Por quê? Porque treinando, a pessoa vai saber que, poxa, essa abordagem foi ruim, eu posso me ferrar. Olha aqui a gestão de consequência que isso pode trazer. Eu acredito que a maioria das pessoas que são ludibriadas, porque o pessoal fala, mas é um salário de... o rapaz lá, o insider ganhava 3 mil. Aí agora, tá vendo? Com tanto poder, com pouco salário. Talvez se ele ganhasse 30 mil, ele faria a mesma coisa. O valor seria diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão de valores. É aquilo que eu te falei. Segregar as funções, eu acho que é extremamente importante. Ser transparente nas questões como as coisas estão andando, eu acho que isso vai trabalhar muito, muito bacana para que a gente tenha uma sociedade diferenciada. E eu falo isso porque tem estudos que falam que, por exemplo, na Finlândia, eles estão há 7 anos fazendo combate à fake news. E aí você vê a percepção das pessoas da Finlândia em relação a notícias falsas, eles olham e falam assim, eles conseguem detectar notícias falsas no menor tempo do que qualquer outro país da Europa. E até assim, acho que no Globo News, ou no Globoplay tem isso, mas deve estar no YouTube também. Tem essa matéria, uns 7 minutos, eu aconselho todo mundo a procurar, eu acho que é muito legal. As crianças, quando a professora fala que tem um coelho voador, aí tem a senhorinha que fala que vai vender a casa real da rainha da Inglaterra. Então assim, ela fala assim, não, isso é fake. Não pode, por causa disso, disso e disso. Quer ver? Vamos procurar. E aí ela vai procurar informação para poder combater, para mostrar a verdade. Então, assim, a gente está falando de fake news, a gente está falando, mas é um comportamento digital
mas que também pode ser colocado para a segurança da informação. Eu acho que as pessoas têm que treinar, têm que ser treinadas, têm que entender as consequências dos seus atos. Por que que as pessoas acham um saco revisar acesso? Mas quando elas entendem o porquê que eu reviso o acesso, olha, eu estou garantindo que você tem acesso somente àquilo que você deveria ter acesso. Porque se você tiver algo a mais que você não usa, você não monitora aquilo que você não usa. E se você tiver a sua credencial roubada, ou se você tiver algum outro problema e alguém fizer no seu nome, alguma coisa vai ser de uma coisa que você tem o controle e não uma coisa que está esquecida. Então, assim, quando a pessoa entende que aquilo é para proteger ela mesma e proteger a empresa, ela consegue fazer a revisão de acesso sem reclamar. Todo mundo reclama de revisão de acesso. E conceitos básicos, né? Que é o famoso RBAC, o Need to Know, Less Privilege, né? Que são os conceitos básicos aí de quem está fazendo os fundamentos, A gente está em 2025 ainda falando de questão higiênica da É. questão de segurança da informação, segregação de acesso, gestão de vulnerabilidade e gestão de fornecedores. O pessoal e a gente querendo falar de, não, porque agora tem uma nova IA, né? Não, a gente não consegue fazer nem a revisão de acesso direito ainda. Bizarro. Falando em dados aqui, a assessoria passou aqui para a gente uma pesquisa feita no Brasil, revelou que 15% das empresas não realizam treinamentos regulares de cibersegurança, enquanto 84% indicam colaboradores como principal vulnerabilidade. Eu achei até esse dado aqui, 15% das empresas não realizam treinamentos regulares de cibersegurança. Eu acho que esse número aqui nem é correto, né? Foi uma pesquisa que saiu aqui feitos. O que você acha? Você acha que é esse número? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que os treinamentos são muito rasos. Eu acho que as pessoas elas colocam um treinamento anual, ou às vezes quando a pessoa entra na empresa no onboarding e acha que a pessoa vai fazer aqueles 12 treinamentos obrigatórios e ela vai lembrar daqueles 12 treinamentos obrigatórios. Não, a questão do treinamento, o treinamento é só uma forma de você trazer luz ao tema. Você tem que fazer treinamento, porque as pessoas acreditam que treinamento é só fazer um treinamento formal. E você trabalha com isso e você sabe muito bem como que não é isso. É a prática, é o dia a dia. Então, se é o dia a dia, eu tenho que fazer isso estar no dia a dia das pessoas. Então, eu vou fazer um treinamento formal. Não estou falando que o treinamento é ruim. Estou falando assim, o treinamento ele é necessário, mas ele sozinho não resolve. Então, você vai ter que treinar, você tem que fazer comunicado, você tem que fazer gamificação, porque tem gente que gosta de gamificação, tem gente que odeia gamificação. Tá bom. Mas para quem odeia gamificação, eu vou fazer um vídeo de dancinha no TikTok, faz a brincadeirinha lá e vai ser sucesso. Tem uma nova geração, e esse é um dado importante. Teve uma pesquisa da Adobe no ano passado que falou que a primeira ferramenta de pesquisa da geração mais nova é o TikTok e não é o Google. Eu vi isso. Eu vi isso esses dias dizendo que a Porsche ela não faz anúncios de propaganda em mídias tradicionais, mas ela está no TikTok. Aí a razão pelo qual foi dito que ela está lá, é que ela quer influenciar a marca para a geração mais nova. Exato. E eu vi ela isso quer posicionar a marca. Na minha filha. Toda vez que eu pergunto para os meus filhos alguma coisa, a primeira fonte de busca deles, eles vão no TikTok e ver, eu vi aqui no TikTok, a moça fez um bolo. Eu vi minha filha, ela foi pegar uma receita de brownie. E aí eu falei, ela vai no panelinha.com, no Google. Não, ela foi no TikTok e pegou a receita da mulher fazendo e ela ia dando play fazendo o brownie. Olha só que engraçado. É uma nova sociedade. Então assim, isso não me atinge. Se você me colocar para assistir o TikTok, eu não vou, não me atinge. Mas tem um público que atinge. Tem gente, eu adoro super-herói. Então, quando você traz uma ativação sobre herói, eu queria só fazer uma questão. A Marvel é sempre muito melhor do que a DC. Então, se for fazer alguma coisa, vamos para a Marvel. Mas assim, é que eu gosto muito da Marvel. Mas, brincadeiras à parte, eu adoro a questão de heróis. Então, uma ativação de heróis toca nessa minha questão de nerd, essas coisas. Tem gente que acha aquilo muito babaca. E o cara fala assim, eu não gosto. E não é uma questão de hierarquia. Porque o gerente, o diretor... Não é. É gosto. Tem gente que não gosta dessa ativação. Tem gente que gosta de um paper. Um paper bem montado. Um infográfico. Tem gente que adora infográfico. Porque as pessoas gostam da informação rápida. Aquela pessoa que é analítica,
O infográfico não Você me deu um atende. insight bem interessante, né? Assim, como você falou que como sociedade, né? Você pega hoje o futebol, né? Parece que o futebol voltou a estar nas entranhas aí da população em geral, essas bets, essas coisas todas que Uhum. tem aqui ocupado espaço muito na mídia e na mente das pessoas, né? A gente não vê nada sobre é um espaço muito fértil para a gente poder discutir isso, né? Porque o que a gente está falando é economia das pessoas. Hoje eu acredito que não tem uma pessoa que não foi ou que não conheça alguém que tenha sido fraudado ou sofrido algum incidente e tido algum tipo de prejuízo, né? Minha Uhum. filha teve prejuízo, eu estou todo dia falando com ela sobre isso e ela caiu numa fraude lá dentro do WhatsApp e acabou fazendo um pagamento de um curso que supostamente ela estava comprando e estava depositando na conta do Fraudador. fraudador, né? É, Então, assim, eu acho que realmente o que você falou, como sociedade em geral, é um tema que precisava ocupar talvez esses espaços, como você falou, que o TikTok é um caminho, o esporte talvez seja outro, né? Começar a usar E eventualmente, por exemplo, as grandes empresas que patrocinam o esporte, colocar alguma menção sobre isso, né? sim. Seria, a gente fez uma entrevista aqui uma vez eu não lembro quem foi, eu acho que foi o Céu que trabalhou acho que Uhum. no Nubank. Nubank, isso. E ele falou pra gente que o grande projeto era conscientizar o cliente. Quer dizer, o projeto de conscientização não era conscientizar O o funcionário. funcionário, eles já estavam na fase de querer conscientizar o cliente, né? Então talvez esse modelo de patrocínio, usar às vezes personalidades na propaganda, né? E você pode ver que é tão forte isso que a Lei Carolina Dickmann foi por causa de uma Então, questão pessoal. E eu acho que a gente precisa trabalhar essas questões. Eu acho que, como sociedade, a gente tem que fazer com que esse tema seja recorrente, porque a gente fica o dia inteiro no WhatsApp, a gente fica o dia inteiro nas redes sociais, é, a gente fica o dia inteiro. é, E o crime organizado entendeu essa facilidade, e aí ele começa a trabalhar de uma forma digital. Então, assim, não é só uma questão de fraude, mas é uma questão de saúde pública. É uma questão de você. Hoje você tem a insegurança de andar na rua com aliança, com corrente de ouro, porque você vê o índice da violência aumentando nas grandes metrópoles, então você começa a andar de carro e tal. No digital, é o tempo inteiro. Você tá com, uhum, não é ruim sair na rua com essa insegurança? Você sim, estar na rede social, ou você estar no mundo social, digital, também gera esse transtorno. E a gente tem que começar a trabalhar muito essa questão. E agora, o meu ponto é, a iniciativa privada sozinha. sozinha não vai conseguir. Eu acho que a gente precisa dos órgãos reguladores trabalhando muito forte, incentivando as empresas a fazerem, mas o governo precisa assumir essa briga, igual foi a luta contra o tabagismo, Uhum. que não era só, se você colocasse somente as informações, o cigarro mata no maço de cigarro, não ia resolver isso. As novelas trataram o tema, os Uhum. filmes trataram o tema. Você, Até automobilismo, né? A Fórmula 1 deixou de, em alguns países, poder colocar a marca do o cigarro, esporte, o sumiu. esporte assumiu o problema. Quando esses meios de comunicação assumirem que nós temos este problema, eu acho que a gente dá um passo muito grande para a sociedade. Porque você vê a questão dos anabolizantes, saiu na novela, aí as pessoas começam a entender um pouco mais sobre os anabolizantes. Então, assim, eu acho que a gente precisa tocar nas mídias que são de broadcast, além de ter os influenciadores também influenciarem para o bem. E a gente ainda vê os influenciadores trazendo, que foi o caso das bets, como você tocou, Sim, tendo essa discussão. Se é para o bem ou para o mal, ele só está informando do jogo do Tigrinho, etc, etc. Então, assim, eu não sou contra nada dessas questões, mas eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade. Né? Eu acho que a mídia, eu acho que o governo, eu acho que precisa eles deveriam ser protagonistas nessa luta. E hoje o protagonista é a iniciativa privada. Hoje eu uhum, vejo as empresas gastando muito dinheiro, investindo muito tempo para conscientizar o funcionário. E não é para conscientizar o funcionário só para proteger a empresa, mas é para ele levar para para casa. casa. Toda empresa, você vê o CERT tem cartilhas Maravilhosas, é. maravilhosas
que explicam como proteger seu iPhone, que explicam... Então, assim, entra lá no CertBR e baixa aquilo, tá público, a informação, uma curadoria gostosa. Lógico, eu adoro HQs, então é no formato que eu gosto de ler. Ah, mas você quer ver um paper? Tem paper falando sobre isso. Eu acho que a sociedade está sofrendo e ela precisa se recompor. E eu acho que o governo e a iniciativa privada tá fazendo o papel dela, não todas. E aí eu acho que começa a ficar mais barato, porque pega uma empresa grande e pergunta para ela quanto que ela gasta em conscientização. Ela gasta milhões. Ela chama palestrante, ela gasta energia com o tempo dos comunicados, porque o comunicado ele tem que ser recorrente. Os testes de phishing tem que ser recorrente. A gamificação tem que ser recorrente. O treinamento tem que ser recorrente. A gente joga como a gente treina. Senão, quando acontece uma situação, a gente entra em pânico. A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente, quem faz qualquer tipo de esporte perigoso, né? Por exemplo, eu gosto de mergulhar. Você tem que conferir o colete, você tem que conferir seu equipamento, você tem que ser minucioso com checar. Quem salta de paraquedas, a mesma coisa, tem que fazer a checagem. Então, assim, se você não treinar muito bem aquilo, na hora que você mergulha, você vai ter um problema. Na hora que você salta de paraquedas, você vai ter problema. Então, a gente tem que jogar como a gente treina, né? Então, a gente tem que treinar o tempo todo. Esse é o meu ponto. Muito legal, muito legal. E assim, o que você vê para o futuro, Fernando? Assim, o que você vê? Vamos colocar aqui daqui 5 anos. O que você acha que vai estar rolando? Você acha que a gente vai conseguir vencer esse desafio? O que você... Eu acho porque tem pessoas como você que está dando espaço para falar sobre isso. Tem pessoas como eu que estão dispostas a falar sobre isso. Tem pessoas que estão aqui ao redor ouvindo isso e a gente está transformando a vida dessas pessoas. E aí essas pessoas que vão ter a vida transformada vão conseguir passar. Então eu sou um otimista. Talvez eu esteja errado, mas eu sou um otimista. Eu acho que daqui 5 anos a gente vai ter uma monitoração dos fornecedores de uma forma mais contínua. Eu acho que a gente vai ter não vai ser mais só essa questão de questionário, as fotos, né? Tirar fotos, mas a gente tem uma monitoração contínua. Eu acho que a gente vai ter que criar algum mecanismo onde eu consiga monitorar o fornecedor de forma real, por exemplo, saúde das vulnerabilidades, saúde dos sistemas de proteção, forma de microsegmentação. A gente vai ter que pensar... Controle de acesso, como que está a percentual, a abrangência da sua revisão de acesso. Eu acho que a gente vai ter que criar indicadores para serem públicos ou não públicos, mas dedicados a quem está comprando o meu serviço. Eu vou ter que colocar nos contratos esses indicadores, né, e fazer testes contínuos de efetividade. Eu acho que a gente vai chegar para esse caminho, mas eu acho que como sociedade a gente vai começar a transformar. Eu acho que o governo vai entrar, vai entender que isso vai proteger ele, porque ele vai falar assim, poxa, eu já estou começando a ter prejuízo com isso. A gente está tendo problema, eu falo isso mundial, tá? Não é uma questão aqui. As eleições mesmo, americanas, quantas fake news. O fake news é um comportamento digital. Né? A gente teve problemas no Brasil, a gente teve problemas na Itália, a gente teve problemas em vários lugares. O único lugar que não teve foi na Finlândia, né? Que eles não tiveram um problema. Mas a Finlândia é um país pequeno, tudo bem, mas eu posso usar eles como exemplo e expandir. Né? Então eu brinco muito, né? Porque virou meme, né? Na Finlândia tudo funciona, não sei o quê. Mas na verdade eu acho que a gente pode expandir esse modelo e eu acho que essa discussão ela vai ser pública. Ela vai ser uma discussão que vai estar aparecendo, porque assim, os incidentes cibernéticos, eu lembro que há 10 anos atrás a gente fala assim, eu estou fazendo de tudo para um dia não aparecer no Jornal Nacional. Imagina o Jornal Nacional falando, agora toda semana tem um incidente cibernético no Jornal Nacional. Não é mais uma questão de quando, né? Quando já aconteceu. Então assim, sim, né? Sim é quando vai acontecer. Agora, como eu estou preparado para reagir a isso? Porque problemas todos vamos ter. Agora, como a gente vai reagir ao problema é que vai dividir a gente como sociedade. E eu acho que o governo, os reguladores têm um papel fundamental, a mídia tem um papel fundamental. O que você está fazendo aqui hoje tem um papel fundamental. Eu acho que assim, se 1000 pessoas assistirem, se 10 pessoas assistirem, ou se 1 milhão de pessoas assistirem, a gente vai transformar essas pessoas, vai gerar
Uma uma reflexão, reflexão. ou até ações, né, positivas. E isso daí vai se expandir. Então, assim, se a gente que é tão pequeno, falando aqui, a gente já vai conseguir transformar vidas, eu acho que o governo e a mídia vai fazer. Então, daqui Consegue 5 mais. anos, eu acho que a gente vai ter uma discussão mais ampla sobre o tema. E eu acho que a gente vai ter regulações mais fortes sobre o tema. A gente É, vai aumentar a regulação, porque na hora que a gente sente dor, a gente aumenta o controle. E aí exato. a gente oprime. Aí quando a gente oprime, aí a gente tem que repensar. E aí para repensar, para você se sentir confortável, você tem que trabalhar com a sociedade novamente, uma conscientização. Legal. Uma coisa que eu vejo, Fernando, assim, a questão do compliance, né? Muitas questões acabam criando regulações e cria lá um processo de compliance. A gente sabe que em segurança e cibersegurança, a gente não, o compliance ele não é bem a melhor forma de estar atendendo, porque assim, é aquela questão, eu estou atendendo compliance, mas não estou tendo uma visão de risco de fato sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, está fazendo? Tem? Tenho. Mas tem em que nível de maturidade, de que forma está sendo feito, que é o famoso checklist que a gente está Uhum. falando. E eu vejo muito poucos conversas sobre mudar um pouco essa visão de a averiguação do fornecedor, até mesmo a averiguação interna sobre o modelo de governança, o modelo de segurança que a empresa está colocando o risco como um ponto central, né? Eu vejo pouco isso. Ainda o risco é um negócio ali muito ligado a uma área de continuidade, ou eventualmente que a empresa tem que fazer lá uma avaliação de risco, mas os casos de uso colocados lá são muito simplistas. Eu acho pouca movimentação de procura de conhecimento e treinamento. Lá no Strong a gente tem treinamentos diversos, temos lá os de riscos. São treinamentos que poucas organizações estão lá formando uma visão de risco nas pessoas, né? A gente vê os gestores de áreas, não de áreas de segurança, que são os caras que vão comandar o exército dele lá Uhum. na direção que precisa, uma displicência sobre a questão de segurança, ele acha que isso é um problema da área de TI, da área de governança ou da área de segurança de informação. Então eu vejo ainda dentro das próprias empresas uma falta de entendimento sobre o papel que cada um tem nesse processo. E quebrar um pouco essa visão pura de compliance, de que eu tenho que atender esses itens aqui de políticas, e começar a olhar aquilo como sendo mitigações dos riscos reais que a gente corre, das preocupações que a empresa tem de fato no dia a dia. Eu não vejo essas conversas. Não sei se durante você tem trabalhado aí, você já tem uma vida longa aí nessa área, você tem visto essas discussões? Tenho visto essas discussões, sim. Em todos os setores que eu passei, né? Passei na Natura, passei no setor financeiro, a discussão de risco, ela tá no board, tá? As pessoas estão levando essa situação de risco, por quê? Porque ele está se materializando. Então, assim, eu acho que ainda é incipiente, eu ainda acho que são as áreas de controle ainda aprendendo a falar com o board sobre risco, porque o board entende risco. Só que quando a gente vai traduzir o risco, a gente toma dois erros. O primeiro, a gente grita muito forte que é o lobo, fala, ó, isso aqui é um risco muito grande, aí chega lá e não é um risco muito grande, a gente dora um pouco a pílula, ou a gente fica com medo de apanhar do board e leva, ó, isso aqui é um risco, mas não tá um risco, Não, olha aqui, ó, tem esse controle aqui, ó, a gente pôs uma luz verde aqui e melhorou o risco. Então, assim, eu acho que a gente ainda está aprendendo a fazer essa tradução para o board. Eu acho que não está ainda natural, mas eu vejo que as empresas elas estão aprendendo a falar muito mais a língua de risco. E aí as pessoas estão, porque as pessoas que tomam a decisão, elas olham o risco e elas gostam da notícia nua e crua. E aí ele vai aceitar o risco ou ele vai pedir os controles para mitigar o risco. Mas eu acho que a gente ainda está aprendendo a levar. Às vezes algumas empresas estão levando com muita força e outras empresas estão levando com pouca força para falar, ó, não quero desagradar meu board. As empresas que eu trabalhei, todas estão sendo muito fair, está mostrando, e a recepção é muito boa. As pessoas estão falando de uma forma muito bacana. Eu lembro que a gente tinha um comunicado que era o estado de prontidão. A gente mandava o estado de prontidão de como que nós estamos aqui e mandava para o board essa informação. E antes, quando eu entrava no elevador,
eu encontrava alguém, o pessoal falava para mim, falava assim, nossa, vai chover hoje, né? Ou falava assim, tá, estamos seguros no elevador, né? O pessoal de segurança tá aí. Era sempre o mesmo comentário de puxada de assunto, porque depois que a gente começou a trazer o estado de prontidão e a gente mandava essas informações curtas, a gente encontrava as pessoas no elevador e eles falavam assim, hoje deu tudo certo, tá tudo verde, hein? Eu olhei lá, o número de ataque tá dentro do esperado. Você muda a Muda a conversa do questão. board com conscientização. Então, às vezes, as pessoas acham que conscientização é só treinamento, bonequinho, heróizinho voando. Não, conscientização é toda e qualquer informação que você leva, Informação inclusive de válida, risco. E aí, quando você chega para falar de risco, aquilo você inseriu o risco de cyber na vida do board. Então, quando você vai levar um risco para ele, ele tem informações mais maduras ou ele forma uma rede de conhecimento para ele poder interferir no processo, naquilo. né? E aí ele se sente mais seguro em assumir ou mais apreensivo em melhorar essa questão. Então eu acho que tudo passa por conscientização, eu acho que ainda tem muito isso, mas as empresas estão começando a falar sobre isso sim. Eu acho que a união da primeira, da segunda e da terceira linha, ela é imprescindível. Essas linhas elas têm que entender que elas têm que trabalhar em conjunto. Que parece que um se defende da outra, assim, ele tem que ser sabe? parceiro, né? E ele tem que ser como um consultor. E aí eu acho que a gente tem que pegar as pessoas que estavam na primeira linha, que estão na dor, e subindo para a segunda linha para elas entenderem como que faz os controles para quem está aqui. E a segunda linha que entendeu ir para a terceira linha para fazer isso. E eu acho que pode ter até um job rotation das áreas É interessante para isso, que elas entendam como que é vivenciar aquele isso. momento, aquela situação, né? E eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito isso. Eu acho que vai ser uma coisa mais ágil do que muito formal. Mas eu acho que as empresas estão falando de risco. As grandes empresas estão falando de risco, sim. Nas médias eu tenho visto uma carência muito grande e é aquilo que você falou, a comunicação dos gestores, os coordenadores ou diretores de segurança e TI, tem uma dificuldade muito grande de ter a conversa ali de um nível muito mais de visão, como a gente fala, né, visão de negócio, olhar o risco operacional e traduzir aquilo em lucro ou eventualmente prejuízo para a empresa, que é a língua que o board acaba entendendo, né? O benefício, ônus e bônus daquela situação. Tem um outro ponto que você colocou aqui para gente, que é uma opinião minha também, que eu acho que a gente vai precisar passar, em termos de internet em geral, né, redes sociais e tudo mais, que é o que muita gente briga para não ter, que eu acho que é não existir mais o anonimato. Né? Eu acho que muitas das coisas que acontecem, tanto na questão do fake news e tal, que as pessoas acham que podem estar escondidos atrás de um ID lá, de um nickname, e poder colocar uma persona que socialmente ele às vezes sublima, né? Que é o lado sombra das pessoas, que às vezes acaba se revelando ali de uma forma mais explícita dentro de uma rede social. Né? E até mesmo cometeu ilícito, porque ele acha que ele está protegido, né? Porque a gente sabe que não vai estar, que a investigação acaba chegando. Qual a sua opinião pessoal sobre isso? Você acha que a gente deveria em algum momento quebrar esse anonimato, tipo, as pessoas não serem mais anônimas nessas redes sociais? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente... Opa! O reloginho a Siri já falou, já tá me avaliando aqui. Mas assim, a grande questão eu acho que a gente tem que acabar com esse anonimato, porque uma das formas da gente lidar como sociedade é ter alguns controles. E esses controles, eles acabam tendo essa questão de, olha, eu posso falar o que eu quero, porque ninguém vai saber quem eu sou. Então eu posso falar o que eu quero, eu posso ofender, eu posso não sei o quê. A partir do momento que você põe essa pessoa cara a cara com a outra pessoa, dificilmente ela falaria aquilo para ela. Exato. Então eu acho que a questão digital, ela expande aquilo que a gente faria de forma física, presencial, mas ela não é diferente. Então eu acho que se você tem esse controle no pessoal, onde eu acredito que a minha opinião vai ofender você, então eu não coloco ela, porque eu acho que ela é ofensiva, eu também não deveria fazer no digital. Mas a sociedade tem um problema. Por exemplo, você vê na questão das torcidas organizadas.
Você convive com o corintiano, com o palmeirense, com o santista, com o São Paulino, todo mundo convive junto no trabalho. Mas quando a gente se une numa torcida organizada, a gente vê alguém com uma camisa diferente, a gente faz o cara tirar a camisa, não sei o quê. Como sociedade, né? Eu olho o que eu vejo na sociedade. Vejo discussões, vejo brigas. Então, assim, quando você acha os seus aliados, os seus iguais, você oprime o diferente. É um efeito manada. É o efeito manada. Então, assim, o digital faz isso. O primeiro começa a falar, e aí o resto... Você encontra os iguais. Você encontra os iguais mais fácil. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar isso, tanto no digital quanto no presencial. Nós temos problemas no presencial, como eu trouxe, no caso do futebol e outros torcidas, ou ideologias, ou etc. Religiões, tem um monte de coisa que a gente acaba presenciando no dia a dia como noticiário, mas a gente também tem que trabalhar isso no digital. Eu acho que o anonimato, beleza, você quer fazer dessa forma? Então você vai arcar com as consequências. Acho que a gestão de consequência ela está aqui para ajudar a sociedade como um todo. Eu também concordo com isso, é a minha opinião. Acho que essa é uma discussão que realmente a sociedade precisa ter e eventualmente legislar sobre isso, né? Porque isso vai ter que ser legislado. Bom, estamos chegando ao fim, Fernando. Deixa aí, foi muito prazer falar com você. Foi um papo muito legal, acho que muito ilustrativo e proveitoso. Deixa aí o tempo para você fazer as suas considerações finais, aí, seus recadinhos finais. Poxa, queria agradecer o convite, né? Acho que foi fantástico. Foi muito bom bater esse papo. É uma coisa leve, né? A gente poder falar das coisas que a gente acredita, então eu agradeço bastante. Eu sempre falo para os meus filhos, né, que eu quero ser eterno, né? E quando eu falo da questão de ser eterno, eu quero que eles lembrem de mim, né? E que eles entendam que eu trouxe valores para eles e que eles sigam com esses valores para o futuro. Então eu quero que eles contem histórias para os filhos deles sobre o avô deles. Olha, o seu avô era um cara fenomenal, ele fazia isso, ele fazia um suco de laranja que ninguém faz igual, ele falava sobre cyber e ele falava isso há 20 anos atrás, que isso ia acontecer agora. Então, eu quero deixar um legado. E eu acho que você também está deixando um legado pela sua característica e pelo o efeito que você traz nas pessoas. Então, agradeço o convite, agradeço a todos. E acredito que a gente vai fazer a diferença para a humanidade, sim. Não, legal, muito bom. É o meu propósito, sim. Acho que o podcast segue isso. Acho que a gente rege pelos mesmos princípios e valores, né? Eu tenho também isso. Meu pai foi uma pessoa, está com 87 anos, é um cara incrível. Me deixou valores fortes com relação a várias coisas que me posicionou até hoje assim. E pretendo seguir, passo isso para minhas filhas, né? Tenho 2 filhas, eu acho que isso é legal. Acho que é assim que a gente segue com a sociedade, ainda mantendo os pilares fortes aí, os principais valores, né? De carregar isso aí. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer tê-lo aqui. Foi um papo realmente muito descontraído, muito legal, muito gostoso. Foi muito bom mesmo. Pessoal, é isso. Agradeço aí quem tem nos acompanhado nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do Bistrongcast. Foi um grande prazer estar com vocês e sempre, como sempre, né? A gente pede aí que vocês compartilhem, clique no sininho que se gostou, clica no sininho lá de like, né? No positivo, compartilhe com o pessoal. E esse podcast é patrocinado pela Strong Security Brasil, empresa que trabalha na área de segurança da informação e cibersegurança, área de treinamentos, temos consultoria, produtos, soluções. Quem tiver interesse, nos contate nos nossos canais de comunicação aí. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.